Vamos lá começar a nossa primeira aula de metafísica da saúde, aplicada à saúde, né? Vamos começar aqui. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar agora, né? Com som, com vídeo, com tudo certinho. Eu não pretendo me alongar muito, né? Essa aula vai ser uma aula básica, né? Porque o assunto ele é extenso, ele é um assunto complexo, mas a gente vai começar, né? Fazer uma introdução aqui sobre o que é metafísica e sobre como a metafísica ajuda a ter mais saúde através do autoconhecimento. Então, espero que vocês estejam me ouvindo bem, porque senão a gente vai ter que recomeçar, né? Bom, vamos lá. Essa é a primeira aula de 4 aulas, né? Vai ser hoje, amanhã, quarta-feira e quinta. Cada dia eu vou trazer um tema e todos esses temas eles vão ter a ver com essa questão da nossa saúde física e sempre levando aí também para o autoconhecimento, tá bom? Então aqui eu vou compartilhar nossa apostila. Deixa eu só avisar aqui para o grupo que estamos ao vivo. Deixa eu dar um recado aqui para a turma. Prontinho, já avisei para a turma lá do nosso WhatsApp, para vocês comparecerem e tirarem dúvidas, porque esse é o legal de uma aula ao vivo, que vocês podem tirar as dúvidas ali, no ao vivo, tá bom? Então, deixa eu só compartilhar aqui uma apostila, tá? Nossa apostila linda, maravilhosa. Cadê aqui? Compartilhar a tela. Tá. Deixa eu ver qual a telinha que eu vou compartilhar. Aqui achei. Pronto. Deixa eu ver se todo mundo está vendo. Deixa eu só conferir aqui se vocês estão conseguindo enxergar a apostila, tá bom? Vendo. Deixa eu só conferir aqui se vocês estão. Então sim. Ótimo. Muito bom. Estamos vendo aqui a apostila. O som tá ok. Só confirmando. 1, 2, 3. Ótimo. Tem um delay, tá, pessoal? Não liguem, que é normal de transmissões ao vivo, assim, ter algum delayzinho. Bom, vamos lá. Vamos para a nossa apostila. Começando aqui, né? O título dessa apostila ela é Curandeiras Metafísicas. Por que Curandeiras Metafísicas? É um grupo de mentoria que a gente vai iniciar, né, ano que vem, né, esse ano não, esse ano, essas aulas também é meio que para apresentar esse novo conteúdo do Instagram, né, do meu Instagram, e, e ano que vem eu vou abrir as inscrições para mentoria, tá? Essa mentoria, ela vai variar de 3 meses a 1 ano de acompanhamento, tá bom? Mas depois a gente conversa sobre isso. Na quinta-feira eu vou detalhar um pouco mais sobre essa mentoria, tá? Mas o nome da mentoria já está batizado de Curandeiras Metafísicas, tá bom? Esse estudo que a gente está fazendo hoje e vai fazer até quinta-feira se chama Estudo Libertador, tá? E falando sobre dores físicas, tá bom? Então aqui não tem muita questão de psicologia, tá? Eu sou fisioterapeuta, então eu vou abordar o tema das dores físicas. Então vamos lá aqui. Vamos lá, vamos lá. Então, a ideia é essa, né? Você ter mais saúde de forma natural, né? Aqui, olha que interessante. Quais são os pilares? Espero que vocês estejam aí acompanhando juntinho, né?
essa apostila, quais são os pilares do nosso estudo, né, do libertador. É juntar união, autoconhecimento e metafísica. Através desses 3 pilares, a gente vai fazer o nosso estudo libertador. Então, vamos descer aqui um pouquinho mais, eu vou de página por página para vocês acompanharem aqui junto comigo, tá? Vamos para o que interessa aqui. Então, a aula de hoje vai ser aqui a curandeiras metafísicas. A segunda aula, que é a aula de amanhã, metafísica, não, isso aqui não. Curandeiras metafísicas, a gente vai falar sobre metafísica e autoconhecimento, né? Mandalas que curam vai ser a nossa segunda aula, é amanhã. A gente vai falar sobre as mandalas e o poder de ganho energético que elas promovem. Na terceira aula, a gente vai falar sobre pequenos e práticos rituais para elevar a sua energia, elevar a sua saúde física. E na quinta-feira, nossa última aula, a gente vai ancorar a coragem, porque para fazer todo esse estudo é necessário ter coragem, a coragem para se olhar por dentro, enxergar as sombras e transformá-las, né, transmutá-las para algo positivo. Eu ainda vou disponibilizar para vocês, né, as aulas, as apostilas das outras aulas, que está aqui, está saindo, né, está no forno, e com essa apostila também vai toda a rica e vasta bibliografia que eu reuni para esse estudo, tá? E que vai ser fonte aí das nossas mentorias, tá bom? Então, aqui tem um pouco sobre a minha trajetória, né? Que vocês podem acessar o meu Instagram e o YouTube, o canal novo, recém-parido. Aqui é só um recadinho de direitos autorais, a gente pode passar, né? Aqui, né, como fazer o bom uso dessa apostila, tem um agendamento das nossas aulas, como eu falei hoje, a gente vai falar sobre metafísica, né, como melhorar o nosso nível de saúde físico. Bom, e aí a gente chega aqui nessa introdução, né, sobre a nossa aula de hoje, que é o que nos interessa, tá bom? Vocês podem comentar, vocês podem fazer perguntas, tá? Eu tô de olho aqui, eu tô com o celular conectado aqui na página do YouTube, ele está silenciado, porém eu consigo olhar os comentários, tá joia? Então a gente vai interagindo aqui ao vivo e online. Vamos lá. Dessa apostila aqui, dessa primeira introdução, né, eu falo sobre a metafísica, o campo da metafísica, que é muito rico, que é muito vasto. Só que aqui a gente vai se aprofundar numa questão da saúde física. Então, é metafísica aplicada à sua saúde física, tá? E ela vem como uma ferramenta de autoconhecimento, para a gente poder expandir, né, essa consciência do nosso corpo, das nossas energias, como as nossas emoções interferem no nosso campo físico, e daí a gente tem uma vida mais saudável, mais equilibrada, ou pelo menos mais atenta, né, a tudo que se passa. É importante a gente estar sempre investigando o nosso corpo, investigando as nossas emoções, né, porque essa investigação ela nos revela dados muito, muito importantes, né, para a gente entender como é que funciona essa questão da qualidade de vida, né, e a gente também tem que ficar muito atento a esse consumo exacerbado de remédios que a gente acaba utilizando, né, de forma não prescrita. Eu até estava estudando sobre o uso indevido, né, de remédios, né, a questão da automedicação é muito sério, mais de 70% da população do Brasil faz o uso de medicação de forma não prescrita. E quando prescrito, ainda assim tem uma boa parcela da população que usa, que muda, que altera a dosagem prescrita pelo médico, né. Por exemplo, né, o médico passa um anti-inflamatório que vai durar ali 7 dias, né? Estou dando só um exemplo. Dura 7 dias. E aí, o que, que você faz? Você vai falar, já melhorei no terceiro dia, não vou tomar mais isso não, isso vai me prejudicar.
né? Por um lado, sim, você sobrecarrega menos o seu corpo, né, os seus órgãos com o remédio. Mas, se o médico passou para 7 dias, é porque tem algum fundamento, né? Eles estudaram para isso, eles sabem por quê, né? Existe um percentual, né, uma quantidade de remédio que, se você diminuir a dosagem por conta própria, isso vai criar uma resistência no seu organismo. Isso acontece muito com antibiótico, né? Quando a gente passa a consumir antibiótico de uma forma desenfreada, o nosso corpo vai criando resistência. E com essa resistência, a gente acaba sendo portador de novos vírus, né? De vírus por aí. Porque como a gente está resistente, a gente não mata, a gente não elimina os vírus que chegam ao nosso organismo. Então, esse é um papo muito sério sobre automedicação. Eu quis trazer isso com muita ênfase, né, recentemente no meu Instagram, para que possa despertar em vocês essa consciência, né, de, primeiro, não tomar remédio por conta própria, e se for um remédio prescrito por um médico, que você tome exatamente a dosagem que ele recomendou, sem fazer alterações. De vez em quando eu vou beber um pouquinho de água, porque a minha garganta resseca bastante, tá bom? Bom, deixa eu só ver aqui que eu mudei a página. Vamos lá. Acabou que pulou a página aqui, deixa eu só retornar para onde estávamos. Minha agenda aqui, né? Pronto. Agora ficou melhor. Vamos com a setinha aqui. O nosso estudo, ele é libertador, né? Como o próprio nome fala lá atrás, né? Que eu já falei para vocês, é libertador. Então, esse curso, esse estudo vai ser libertador para vocês. Vai abrir várias caixinhas aí de percepções diferentes que vocês vão gostar e que vai te ajudar muito, né, no teu processo de ter mais saúde, tá bom? A gente vai aprender aqui, eu vou mostrar para vocês como se libertar dessas dores físicas, né, com a ajuda do autoconhecimento desenvolvido pela visão da metafísica. Esse parágrafo, ele é o resumo da nossa aula de hoje, tá? Libertação das dores físicas com a ajuda do autoconhecimento desenvolvido pela visão da metafísica. Tá, aqui a gente vai falar sobre mandalas, que é amanhã, né? Os rituais, enfim. Essa página é uma página que parece boba, mas não é, tá? Eu vou explicar para vocês. Essa página é uma carta de intenção. Então, depois de ter lido toda a introdução, de ter, né, analisado a proposta desse estudo, que eu acabei de resumir naquele parágrafo, você vai escrever nessa folha qual é a sua intenção, né? O que você deseja ter aprendido após essas 4 aulas, tá? Após, nem que seja após essa aula, a aula que você assistir, né? Qual é a sua intenção no final dela? O que é que você quer ter alcançado? Qual o nível de conhecimento que você espera? Então, é importante você colocar isso em palavras, porque quando a gente escreve, a gente traz essa energia, né, para o nosso cérebro, para o nosso campo energético. Tudo que a gente quer, a gente tem que intencionar muito. Por isso que existe o livro da gratidão, o livro, né, e tem como é aquele livro que é famoso? O Bullet Journal, né, que é uma espécie de diário que você coloca ali todas as seus planejamentos, né, os seus insights, porque tudo que a gente escreve, a gente torna isso, deixa isso com mais força, deixa isso mais potente. Então, use essa página para colocar a sua intenção, né? Qual é a sua intenção ao assistir essas aulas? O que você quer aprender? O que você quer ter aprendido? Como essas aulas podem te ajudar com as suas questões pessoais, tá? Então, escreve isso, porque isso lá na frente vai ser importante para a gente, tá? Então, vamos lá. Sobre curandeiras metafísicas, né, esse nome ele veio
né? Eu estava meditando e esse nome veio muito forte, né? Isso é formar um grupo de curandeiras metafísicas. Então, e veio com essa intenção, né, de trazer esse conhecimento para que você seja uma curandeira metafísica, né, que é essa curandeira que ajuda as pessoas a resolverem as suas questões físicas a partir do autoconhecimento através da metafísica, tá? Já já a gente vai explicar o que é metafísica direitinho, a gente está chegando lá, a gente vai conseguir entender um pouco mais. Parece um assunto solto agora, né? Porque para alguns de vocês podem ser novidade, mas calma, que a gente vai conseguir esclarecer todos os pontos, tá? É só um estado de perplexidade, né? Que a gente gosta de causar, né? Aquele turbilhão de informações e você fica ali, mas o que é exatamente isso? Calma, que a gente vai conseguir esmiuçar esses conceitos todos para vocês, tá? Então, assim, vai ter uma escola de curandeiras metafísicas que vai vir ano que vem, tá bom? Acredito que já no primeiro mês, né, já em janeiro, essa escola estará pronta para receber vocês. Essa, por enquanto, é só uma primeira apresentação. Eu fiz questão de apresentar a vocês essa escola em primeira mão, tá? Através dessas aulas. E essa vai ser a minha primeira turma, né? Em janeiro eu vou abrir a primeira turma dessa escola. Isso veio através também de uma experiência muito, muito rica, muito boa que eu tive no treinamento da Isabelle Moreira, a minha professora de marketing digital feminino, onde ela destravou vários bloqueios, né? E a gente fez lá várias vivências e foi incrível. E eu virei a chave do medo para a coragem, né? Então agora eu me sinto muito mais pronta do que eu estava há 2, 3 meses atrás para abordar temas por vezes delicado, mas necessário, né? Às vezes a gente não quer falar a verdade, mas o bom mesmo é olhar, né? A gente só cura aquilo para o que a gente olha, né? Se a gente finge que não vê, a gente nunca vai curar de fato aquela ferida, aquela dor, aquela cicatriz. Então, tem que olhar assim, para isso tem que ter coragem. Por isso que no último dia de aula, na quinta-feira, eu vou falar sobre esse ancoramento da coragem, né? Para a gente poder desbravar esse mundo de autoconhecimento com muito mais autoempatia, mas ao mesmo tempo com muita coragem de se enxergar mesmo, né? A gente se acolhe, mas a gente tem que olhar para dentro da gente e ver onde que estão as nossas travas e bloqueios que não nos permite uma saúde plena e saudável, tá? Porque sim, é possível a gente ter uma vida com mais saúde, sim, né? E menos remédio. Bom, então é isso, né? Antes de abrir a escola, eu vim aqui apresentar para vocês essas aulas, né? Essas mentorias que eu vou abrir em janeiro. Não é só uma mentoria, tá? Vão ser pelo menos aí 4 mentorias, então vão ter 4 produtos na nossa esteira. E agora sim, né? E aí eu faço uma pergunta aí, um ponto de reflexão para vocês. Você é uma curandeira? Sim ou não? Né? Você se acha uma curandeira? Você se vê como uma curandeira? Vocês são curandeiras, né? Todo mundo, todo mundo tem um poder de cura e de autocura, né? Só que o que que a gente aprende a cuidar quando o assunto é saúde? A primeira coisa que vem em mente é remédio, né? Ah, espirrei ali, já corro para tomar um antialérgico ou um Benegripe da vida ou qualquer um outro remédio ligado a esse sintoma do espirro, né? Quando a gente tem dor de cabeça, eu vou ali na farmácia comprar um analgésico. Então, assim, a gente é curandeira, só que a gente esqueceu
a essência da curandeira que nós somos, né? Da nossa ancestralidade. E é muito engraçado, eu até escrevi aqui na apostila, né, que a gente corre até para o vizinho para pedir algum remédio que ele indicou, né? Como se o vizinho fosse farmacêutico ou se fosse médico, né? Bom, mas vamos lá, né? Se a gente parar com calma, a gente pode ter algumas referências, né? Dentro da nossa própria família, né? Se a gente fechar um pouco os olhos e pensar na nossa família, a gente vai perceber que ali dentro mesmo a gente já tinha exemplos de curandeiras. Um exemplo clássico, que a maioria de vocês passaram ou se lembram, ou se recordam, né? São as avós, né? Indicando o chazinho de camomila para cólica de bebê, agora, né, para insônia. E aí as nossas mães aprenderam também essas questões, né? As mães aprenderam com as mães delas, né, que são as nossas avós, várias receitinhas de xarope para tosse, né? De queimar o alho no fogão para tosse. Tem várias coisas, várias dicas que se a gente puxar pela memória, a gente vai lembrar dessa rica ancestralidade, né? E aí, não, eu até botei aqui um exemplo da folha de louro, né, no feijão. Então, isso é ser curandeira, né? Essa folha de louro no feijão não é à toa, né? Não é do nada, né? A folha de louro ela tem um propósito ali, né? Um propósito de cura, né? Um propósito de trazer mais saúde para você, né? Para facilitar a sua digestão, né? Para que aquele feijão caia mais leve no seu estômago, né? Eu até citei aqui, né? Por exemplo, eu lembro do meu pai pedalando, né? E quando pôde, comprou bicicleta para todo mundo. Então, assim, a gente foi uma família que se exercitava muito. Desde pequeno, a gente faz atividade física, né? Seja andando de bicicleta. Naquela época era normal correr na rua, né? Pular corda. Nossa, pular corda era o evento, né? Na nossa infância. E eu lembro muito da minha mãe fazendo ginástica, né, onde era a garagem, ela reunia algumas vizinhas e dava aula de ginástica localizada. Então era muito legal ver como a nossa família, né, dentro da nossa família a gente tem exemplos de uma boa saúde, de uma saúde, né, de uma, ter uma saúde de uma forma mais natural, né, com menos remédio, com mais produtos naturais e com muita disciplina para exercício físico, com muita alegria também, porque era tudo feito com muita alegria. E aos poucos a gente percebe que isso foi se perdendo, né? A tecnologia foi chegando. Tem um gato miando ali. A tecnologia foi chegando e foi tomando conta das nossas vidas, né? E hoje a gente se flagra, ao invés de estar caminhando, fazendo uma caminhada no bairro, a gente está ali agarrado no celular, né? Então, muita coisa a gente deixou de fazer devido à tecnologia. E não que a tecnologia seja ruim, não, ela é muito importante, tanto que eu estou aqui, né, tendo essa possibilidade de passar essa aula para vocês. Então, eu estava falando sobre isso, né, como a gente perdeu um pouco essa questão da disciplina com a atividade física, da disciplina com esse autocuidado físico, né, e com essa essência de cura natural, né, buscando o imediatismo do remédio, né, porque parece que o remédio vai salvar o mundo, né, vai resolver todos os seus problemas, quando que, na verdade, ele te traz bastante problema, né, só que a gente pensa muito a curto prazo, né, então, tipo, o que é que o antialérgico pode fazer por mim agora? É parar a minha rinite. Só que a longo prazo, se eu tomar bastante esse remédio, ele vai trazer complicações sérias para os meus órgãos, tá? Para o meu fígado, para o meu estômago, para os meus rins, enfim, não vai ser legal, né? Esse uso continuado, automedicado, desmedido, ele é muito, muito perigoso, né? E por isso que eu tive que virar essa chavinha do medo para a coragem,
para poder abordar esse tema tão delicado, mas muito importante de ser falado, né? Eu vejo que na internet pouco se fala sobre isso, e foi aí que eu vi essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, falando sobre isso, tá? Então, a pergunta que está na apostila que eu faço aqui ao vivo para vocês é: você tem disciplina para cuidar da sua saúde física? Quais são os rituais que você, né, quais são as suas práticas de saúde física? Você caminha, você faz alguma atividade física, você se permite ficar um pouco ao sol, né? A gente vai falar sobre a riqueza do sol, como é importante, né, a gente tomar aqueles minutinhos de sol saudável, né? Isso previne bastante questões ósseas, questões de pele também, né? O sol, ele é um antibactericida, né? Então, para questões de fungo, de pele, é muito importante tomar um pouquinho de sol, né? Tudo com equilíbrio, nada em demasia. Até água em excesso vai te fazer mal, tá bom? Que mais aqui? Deixa eu ver. Então, essa é a pergunta que eu faço para vocês, né? Se vocês têm alguma disciplina para cuidar da sua saúde física, né? Porque tudo na vida que a gente quer atingir, a gente tem que ter disciplina, né? Seja a parte financeira, se a gente quer fazer uma viagem que é cara, a gente tem que ter disciplina para juntar dinheiro, para economizar dinheiro, né? A gente não pode sair gastando à toa com uma meta tão grande de uma viagem que vai ser bastante onerosa, né? Então, inclusive para fazer esse curso eu tive que ter bastante disciplina, porque você tem que reservar ali os horários certos, né? Tem que focar, tem que estar concentrada, tem que ter disciplina para tudo nessa vida, né? E lembre-se, eu vou deixar para começar a minha atividade física na segunda-feira, porque segunda é o tempo ideal, é o tempo perfeito, é o dia certo. Dalvânia aqui falando que sol é vida. É isso, sol é vida, gente. Assim, eu honro o inverno, mas eu sou muito mais feliz no verão, né? Ou pelo menos quando tem sol, porque o sol ele me energiza, né? O sol ele como ela falou aqui, né? O sol é vida. Então, é isso. Né? Não existe o momento certo, não existe o dia perfeito, não existe o mês ideal. O que existe é o aqui e agora. O que, que eu posso fazer por mim agora? Né? Então, e o gato veio aqui para o quarto e ele continua miando, né? Detalhe, ele quer participar da aula de qualquer jeito. Vem para cá, Marrete. Não, não veio. Então, não espera a segunda-feira, não espera começar. Agora que a gente está em ano novo, final de ano, né? Para começar um novo ano, a gente fica, não, mas em janeiro eu vou começar o meu plano de atividade física, eu vou começar a me alimentar melhor, eu vou começar a beber os 2 litros de água que eu tenho que beber. Tudo a gente está levando para frente como se lá na frente fosse o tempo ideal, o tempo perfeito. Então, não existe isso. Né? Eu estou fazendo essas aulas aqui em plena Black Friday. Tá todo mundo distraído aí na internet, né? O algoritmo do Instagram levando para vários sites de compra e eu aqui dando aula, né? Porque não existe assim, eu vou esperar passar Black Friday para fazer esse curso, para fazer essas aulas. Não, o que tem que fazer é agora, né? É o tempo perfeito, é o aqui e agora. Então, não levem isso como regra, tá? O aqui e agora é o momento certo, não existe esperar o momento certo. Bom, então vamos continuar aqui, né? Você tem que ser alguém melhor para você mesma, isso não é egoísmo, tá? Não é pensar de forma egóica. Você tem que estar bem para cuidar do outro, né? Eu tenho que estar bem para cuidar dos meus pacientes. Então, se eu não fizer o melhor por mim mesma, hoje, agora, né, ninguém vai fazer isso, né, por mim.
E lá vem ele aqui, ele vai derrubar tudo. Deixa ele vir aqui, deixa eu ajudá-lo. Que essa mesa onde eu estou dando aula para vocês, ela tá cheia de coisa. E ai, meu Deus do céu. Bom, vamos lá. Só na emoção aqui, né? Bom, já sabe, se cair um monte de livros, ele tá aí derrubando tudo, foi o gato, tá, gente? Não precisa se assustar, não. É o gato. Vamos continuar aqui. Né? Você tem que ser o seu melhor exemplo. Você tem que inspirar as pessoas com o seu exemplo. Né? Onde que eu quero chegar? A gente aconselha, a gente fala o que tem que fazer de certo, só que às vezes a gente fala e não faz, né? É aquela famosa frase: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Então, esquece isso. Você tem que fazer, sim, o seu melhor por você mesma para você ser exemplo para o outro. Então, eu não posso falar, ai, beba água, né? O tempo tá seco, bebe água, e quando que eu não bebo, né? Então, aqui, tô com meu copinho de água, sendo exemplo, de vez em quando estou bebendo, até porque minha garganta ela fica bastante seca. Deixa eu puxar aqui esse gato, que ele vai derrubar tudo. Ai, meu Deus, dá um tchau. Tô já colocando você lá fora, Marrete. Fica aqui, deitadinho aqui. Fica aí. Vamos ver se ele fica quieto, né, gente? Esse gato, viu? Bom, então é isso, tá? Com o seu exemplo, você contagia outras pessoas. E esse contágio é o contágio bom que a gente quer, tá bom? Vamos adiantar um pouquinho aqui, que eu tenho bastante coisa para falar e eu estou com medo de não dar tempo. Eu quero que essa aula seja curta, que a gente encerre ela no máximo até as 9 horas, tá? Para não deixar essa aula um tanto quanto enfadonha. Mas vamos lá. Então, primeira coisa, né? Não esqueça a ancestralidade, tenta buscar na sua memória exemplos dentro da sua própria família sobre cura natural e disciplina para exercício, atividade física. Se conecte com a natureza, porque essa conexão com a natureza, tanto essa natureza ancestral, né, de quem veio antes de você, quanto essa natureza mesmo de árvore, de pisar em grama, de olhar, contemplar o pôr do sol, né, de tomar o banhinho de sol, tem que ter, tá bom? Isso faz parte da sua saúde. Recorra a essas memórias de família, né? E aqui eu coloquei assim, quero chamar a atenção de vocês para o que realmente importa, né? Honrarmos os aprendizados, seguirmos adiante com novos e mais profundos estudos, e principalmente autoestudo, tá bom? Então, a oportunidade de ter uma vida mais saudável, ela começa com você mesma. Ufa! Feita essa introdução, agora vamos lá. O que é a nossa amada e idolatrada metafísica? O significado da metafísica é além do físico, né? Meta significa além e física significa físico. Então, metafísica é além do físico. A gente vai estudar isso aplicando a nossa saúde física. A gente vai enxergar o nosso corpo além do nosso corpo físico. A gente vai ver padrões energéticos que nos adoecem. A gente vai começar a entender que uma irritação pode desencadear uma rinite. Tá? Então, cadê aqui? Peraí. Acho que eu tinha repetido aqui a folha. Pronto. Agora sim, tá tudo certo. Eu acho que vou ter que refazer essa apostila, que eu vi que tem alguns errinhos nela ainda. A gente olha 1000 vezes, mas ainda assim a folha, a apostila ainda sai com erros, né? É impressionante isso. Mas vamos lá. A metafísica significa o físico além da matéria, né? Como eu já falei. Então, significa transcender essa ideia de que a doença física ela se limita apenas ao corpo físico, ao nosso corpo matéria. Né? Então, esquece essa história de que o físico, né, adoece por si só. Não. Existe um padrão energético, né, que é mental, emocional, espiritual, que nos adoece e transforma isso em doença física. A gente acaba somatizando. Né, que nunca ouviu falar, somatizei tal coisa, né, tal doença.
somatizei tal emoção, né? Somatizar tal emoção é transformar essa emoção em algo físico, né? Que você vai sentir dor, que você vai sentir desconforto, um mal-estar. Então, isso é somatizar, né? E eu venho estudando sobre as doenças físicas, né? Desde que eu me formei em fisioterapia em 99, 1999 eu me formei em fisioterapia pela Universidade Federal de Pernambuco, sou pernambucana, né? E eu venho observando desde cedo os padrões emocionais. Deixa eu beber um pouquinho mais de água. Eu venho observando esses padrões emocionais que os pacientes trazem, né? Paciente com muita dor, né? Tem uma carga emocional X, paciente com limitação de movimento, tem uma carga emocional Y, e por aí vai. Eu fui mapeando, fui rastreando, e eu sempre achei uma conexão, né, entre a emoção e o corpo físico. Eu sempre vi isso muito claro. Só que de um tempo para cá, estudando sobre terapias holísticas, né, e estudando Reiki, o poder dos cristais, o poder das cores, né, e todas essas questões energéticas que a gente acaba estudando, né, que é um caminho sem volta e sem fim, eu vi, né, muita correlação. Para mim fez muito sentido esses padrões emocionais adoecerem, se somatizarem no corpo físico. Bom, então, eu fui estudando isso ao longo do tempo, né? Estou 99, tem o quê? 2022, 23 anos, né? 23 anos de formada. Passar muito rápido. E uma coisa que sempre me chamava atenção nos atendimentos era, nossa, eu tô com a hérnia de disco, e as pessoas falavam isso como se fosse uma sentença de morte. Nossa, nunca mais eu vou ter uma vida saudável, nunca mais eu vou poder pular, nunca mais vou poder fazer esporte, porque eu estou com a hérnia de disco, né? E isso é um grande mito, né? Existe vida após a hérnia de disco, tá? Fica aí o recado para vocês não se sentirem nessa sentença, né, de doença. Nossa, eu fui diagnosticado com... deixa eu dar um outro exemplo aqui. As pessoas falam muito de artrose, né? Eu tenho artrose. E falo com pesar, né? E assim, eu não julgo, porque é a falta de conhecimento, né, que leva as pessoas a sofrerem com os diagnósticos, né? Mas a partir do momento que você tem o conhecimento, você sabe que não precisa sofrer. Você tem que olhar para aquilo e tentar entender dentro de você o que te causa tanto sofrimento com aquele diagnóstico, né? Então, eu espero ajudar vocês nessa jornada de autodescobertas, tá bom? Que seja leve, que seja divertido. Não, nem sempre vai ser divertido, mas a gente tenta, né? Então, a cura que a gente vai falar aqui, ela passa por vários processos. O próprio físico, então, se eu estou ali com um joelho doendo, né, eu vou buscar tratamento para isso, né? Fisioterapia, hidroginástica, uma atividade física bem orientada, uma acupuntura, enfim, qualquer tratamento que você escolha, mas tem que passar por essa jornada, né, de tratar ele fisicamente, mas também tem que tratar a sua mente, o seu padrão emocional, a sua carga emocional e a sua espiritualidade, porque está tudo junto e conectado com as suas doenças, pode ter certeza disso, tá? Bom, e algumas técnicas que a gente vai falar aqui, né, são técnicas de medicina do futuro. Só por esse simples fato, né, que cada vez mais as pessoas estão buscando respostas para as doenças que não sejam uma ressonância magnética, que não sejam um raio-x, que não sejam um ultrassom. As pessoas querem enxergar o corpo físico além desse físico. As pessoas estão buscando entender, e eu tenho percebido isso até em pessoas com menos grau de conhecimento sobre essa jornada. Então, por isso que eu acredito que essa medicina vai ser a medicina do futuro, né? Essa questão da metafísica, de tentar entender os padrões emocionais que afetam o teu corpo físico, vai ser cada vez mais importante. Bom,
Então, vamos trazer essa frase aqui, ó. Vamos juntos aqui. Indo um pouco mais longe nesse raciocínio que a gente acabou de esmiuçar, e para trazer um pouco mais de perplexidade, né, para a gente arregalar um pouco os olhos, o processo de cura, ele começa quando você percorre mentalmente cada célula do seu corpo. Quando você consegue meditar, fazendo essa conexão mental com cada célula do seu corpo, a cura começa a acontecer, né? Isso pode parecer um tanto, né? É como eu falei, é perplexidade, né? Eu vim trazer aqui, né? Eu não vim trazer mais do mesmo para vocês, né? Eu vim trazer um conteúdo mais diferente mesmo, mas porque é chegada a hora de falar sobre essas coisas, né? Não é mais para esconder esse tipo de conhecimento. Então, quando a gente consegue meditar que eu falo espera que tem um pelo de gato por aqui. Fecha os olhos e tenta percorrer o teu corpo mentalmente, visitando cada célula mesmo, né? A unha são células, a pele é célula, inclusive a pele é o nosso maior órgão, tá? A gente esquece disso, mas a pele é um órgão. E faz essa tentativa, faz esse exercício, né? Se der, se possível, ainda hoje. Busca olhar para dentro de você, né? E busca esses padrões. Né? E quais são os seus padrões repetitivos de doença? Né? O que é que te. O que é que você. Quais são os teus sintomas mais frequentes, né? Você pode até escrever isso naquela carta lá de intenção, né? Você pode até tentar entender melhor os seus padrões de doença, né? Esses padrões mais repetitivos, né? Tipo, se você tem rinite com frequência, se você tem dor na coluna com frequência, se você tem uma gastrite com mais frequência, né? Vai ser doloroso, né, esse estudo? Vai, né, porque a gente já falou aqui em alguns momentos que o autoconhecimento, ele não é gostosinho, né? Mas a notícia boa é que o autoconhecimento é libertador, né? E nessa proposta desse estudo, ele vai ser libertador mesmo, tá bom? Então, aqui, ó, uma frase muito legal que eu coloquei aí na apostila de vocês é, né, na realidade mais profunda, além do espaço e do tempo, talvez sejamos todos membros de um corpo só. Por quê? Se somos todos células, né, então nós somos um amontoado de células divididos em vários corpos, né? Um amontoado de células dividido em vários corpos, mas todos temos as mesmas células, tá? Fica essa reflexão aí, também para você trabalhar mais essa empatia ao olhar alguém com alguma doença, né? Se você trabalha nesse campo, se você trabalha nessa área de tratar as pessoas fisicamente, né? Deixa eu ver se tem aqui. Não, tudo certo, tudo certinho. Se você tem, né, contato com pessoas doentes, isso vai te dar mais empatia, porque você vai falar assim, nossa, peraí, né? Deixa eu tentar entender toda aquela história daquela pessoa para tentar chegar ao ponto onde ela chegou hoje. E sabendo que você também é um montoado de células, você vai dizer, ok, né? Primeiro, o que é que eu posso aprender com o outro, né? Com o que o outro carrega, né? Eu sempre faço essa prática, né? Eu atendo muitas pessoas, né? Em média de 80 a 90 pessoas por dia. Eu sempre tento aprender ali um pouco com cada uma delas, né? Eu sempre vejo pessoas com coluna dolorida, com joelhos, né, pés, né? Tem crescido bastante o índice de esporão de calcânio. E eu fico, meu Deus, deixa eu entender, porque eu tenho essas mesmas células, mas deixa eu tentar entender o que levou essa pessoa a ter um esporão de calcânio. E as coisas vão se encaixando e fazendo sentido, e você vai trabalhando também essa empatia com o outro, e ao mesmo tempo trabalhando essa autoempatia, para que você não precise passar pelo que ela passou para aprender as coisas, né, da vida que precisam ser aprendidas, tá bom?
Então é isso, é uma questão do holístico, né, que as pessoas perguntam, você trabalha com o quê? Com terapia holística, né, com terapias holísticas. Holística é quando você vê o processo num campo amplo, né, você vê de uma forma ampla. Holístico vem dessa amplitude, né, dessa amplidão, dessa imensidão que nós somos, né? Nós não nos limitamos a isso aqui que vocês estão vendo, né? Eu não sou só esse corpo físico que apresenta aqui na tela, né? Eu tenho o meu corpo energético, né? Os meus corpos energéticos, né? Quem estuda sobre energia sabe que temos vários corpos, mas aqui eu não vou detalhar esses corpos energéticos, porque isso se torna muito, como eu posso falar? Isso se torna muito didático no sentido de eu não quero passar aqui conceitos teóricos, eu quero passar conceitos práticos. Então, definir, classificar, né, 7 corpos, né, corpo búdico, corpo védico, não. Essa não é a nossa proposta. A nossa proposta é praticidade. O que é que eu preciso aprender para resolver meu problema, né? Porque de teoria o Google tá cheio. É só você pesquisar rapidinho no Google que você vai ter as respostas para, né, do que quantos corpos nós temos. Essa não é a nossa proposta. A proposta é te dar praticidade, objetividade para tratar, né? Para se tratar e tratar o próximo. Então, continuando aqui, né? E a gente agora começa a falar de coisas mais bacanas, né? Eu mostrei para vocês livros, né? E aqui está a nossa pilha de hoje. Deixa eu só ver aqui se vai mostrar certinho, porque tem um pequeno delay aqui. Isso aqui. Pronto, já mostrou. Os nossos pequenos livros, né, de estudo. Isso aqui é só uma parte, tá, gente? O nosso estudo de mentoria, que vai acontecer a partir do ano que vem, ele vai ter muito mais livros do que esse, tá? Isso aqui é só para a gente começar. Quais os livros que eu trouxe para a gente começar, né, nessa mentoria, nessa aula? A Cura Quântica. Esse livro é sensacional, né? Deepak Chopra. Ele é muito, 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 muito bom. Esse é um dos melhores livros que eu já li na minha vida, assim, de longe. Esse aqui, que é o livro mais recente que eu adquiri, né, para estudar, para trazer conteúdo para vocês, A Doença como Linguagem da Alma. Né, deixa eu só ver se ele aparece aqui bonitinho para vocês. Deixa eu aproximar aqui. Isso, a doença como linguagem da alma. Deixa eu puxar o gatinho de novo. Aí tem esse outro livro aqui, muito bom também. Esse livro tem uma história bem interessante. Eu atendi uma paciente em Salvador e o pai dela que escreveu esse livro. E o pai dela já era falecido na época. Né? É do Frank Malheiros, se chama Metafísica. E é um livro muito poderoso mesmo. Né? É muito, muito bom. Tem essa coletânea de 5 livros que fala sobre a metafísica da saúde. Isso aqui também é uma bíblia, isso aqui é de uma riqueza profunda, né? Do Val Capelli e do Gasparetto, a metafísica da saúde. 5 volumes também, que vai enriquecer demais. Tudo isso vai constar na nossa bibliografia, tá? No finalzinho, na última apostila, eu vou fornecer todos esses livros, né, para vocês. O outro do Chopra também, que é esse aqui, né, Super Cérebro, que também fala muito sobre essas questões transformadoras da nossa mente, né, da potência da nossa mente. Então, são livros muito fortes, muito bons, né, e são livros para a vida inteira, não é aquele livro que você vai ler uma vez e acabou.
É livro para você revisar a vida inteira. Então, isso aqui é conteúdo para a vida inteira, tá? E para isso, né, precisa de disciplina, precisa de dedicação, de concentração, foco, né, de você você saber, você ter uma boa base, sabe? Você ter essa consciência de que a sua saúde começa com você. O que eu quero trazer aqui para vocês é essa autorresponsabilidade, para que vocês não terceirizem a sua saúde, né, a saúde de vocês. Não joga essa responsabilidade da tua saúde para o médico. Não joga a tua responsabilidade da tua saúde para um fisioterapeuta. Né? A gente está aqui para te ajudar, mas quem tem que primeiro se ajudar é você mesmo. Tá? Por isso que eu falei, a virada de chave do medo para a coragem para abordar esse tipo de assunto é porque antes as pessoas falam, né, estamos aqui para resolver todos os seus problemas. Não, né, a gente tenta ajudar, né, quando a pessoa procura, quando a pessoa solicita ajuda, isso é um outro conselho muito importante e valioso, né, que a gente só aprende com a vida mesmo, mas a gente aconselha mesmo assim, só ajude a quem procura, quem precisa, quem pede ajuda, né? Quando a gente tenta ajudar alguém que não quer ser ajudado, nenhum tratamento que você faça vai resolver, tá bom? Ó, uma coisa muito importante para todo o processo de cura, quando a gente fala que a cura da nossa saúde, né, das nossas doenças, né, começa com a gente mesmo, começa primeiro com essa consciência que é muito difícil de colocar em prática. Muito, muito mesmo. Eu vejo que assim, 90 pessoas que passam por mim diariamente, dessas 90 pessoas, acho que 5 no máximo têm essa consciência e pratica, que é a prática do descanso. Pode parecer um número pequeno, né? De 90 pessoas, 85 não descansarem, parece uma coisa gigante, absurda, né? Mas é a realidade. 5 pessoas apenas desse grupo que eu faço, interrogo, né? Eu procuro sondar um pouco sobre o dia a dia da pessoa, as pessoas não se permitem descansar, né? Isso vem de uma cultura de que tem que estar sempre em movimento, de que tem que estar sempre fazendo alguma coisa, tem que estar sempre produzindo. Sabe Deus para quê e para quem, né? Quando a pessoa se senta no sofá, ela se sente culpada, né? Nossa, mas eu estou sentada no sofá sem fazer nada, meu Deus do céu. Aí a pessoa leva o computador para o sofá, né, para amenizar essa culpa dela de não fazer nada. As pessoas não sabem ter um termo que eu estava estudando, né, que é o tédio profundo, né, aquele tédio produtivo, né, é tédio profundo, eu acho que é o termo que o escritor usa, né, que é o ócio produtivo, né, ele chama de tédio profundo, é isso mesmo, acho que é o Osho, acho que é o Osho, que eu estava lendo sobre, o livro ficou lá embaixo, não trouxe esse livro, mas o Osho fala de tem que ver o tédio profundo. Isso vai ser na aula de amanhã. É na aula de amanhã que eu vou trazer esse termo. Para a gente ser criativo, para a gente produzir com criatividade e não apenas reproduzir um gesto mecânico, a gente tem que ter esse tédio profundo, esse ócio produtivo, esse descanso, né, que é merecido e é justo, né? Não tem que ninguém se sentir culpado por descansar, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque a famosa sesta, né, aquele cochilinho depois do almoço, deixa a pessoa muito mais produtiva, muito mais mentalmente eficaz, se ela consegue tirar esse cochilinho, né, depois do almoço. Nem que seja só descansar sem cochilar necessariamente, né? Tem gente que tem dificuldade de dormir à tarde. Mas se você almoçar e tirar alguns minutos ali para não fazer nada, você volta para a atividade, para o seu trabalho, para a sua função, com muito mais disposição.
né? Você consegue ter até resoluções para velhos e antigos problemas. Então, esse é um dos primeiros requisitos para a sua saúde física, descansar. Vamos lá, né? Técnicas mentais, elas devem ser praticadas em todo o processo de cura, tá? Pois quando os primeiros sinais de recuperação se revelam, não deve se dar espaço para as dúvidas, né? Então, quando a pessoa começa a ficar boa de alguma questão que ela tenha, né, ela começa a ter dúvidas. Por exemplo, existem técnicas mentais para quem está passando por um processo de tratamento de câncer. Só que, em paralelo a isso, ela tem, né, e deve fazer todo o acompanhamento médico e todos os cuidados médicos. Aí ela começa a ficar boa. E ela fala: nossa, eu acho que eu comecei a ficar boa por causa dos cuidados médicos, né? E ela começa a duvidar se aquelas técnicas mentais, né, que algum terapeuta holístico passou para ela, se teve coparticipação nessa melhora. Quando o corpo físico sente a tua dúvida energética, ele regride, dá um shutdown ali, dá uma tela azul no corpo, que ele fala: opa, 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 não estou entendendo, mas a gente não está melhorando, por que você está duvidando da sua melhora? Né? É engraçado como esses processos, eles chegam a ser até inconsciente, né, a maioria das vezes é inconsciente, as pessoas não têm consciência disso, né? Então, quando você começa a melhorar, você começa a duvidar da tua própria cura, né? E começa a duvidar das técnicas, né? Você sempre acha que foi só aquela técnica que é mais famosa, que é mais conhecida, que é mais aceita, né? Principalmente aqui no mundo ocidental. Então, o corpo começa a entrar nesse processo de estranheza, de dúvida também. Opa, mas eu tô bom ou não tô, né? É para regredir, né? Não é para regredir, enfim. Então, quando começar a ter uma pequena melhora, acredita e continua. Tá? E todas as técnicas ocidentais, orientais, holísticas ou não, elas vão fazer parte do teu processo de cura, não tenha dúvida disso, e passa isso para os teus pacientes também, se você trabalha com essas questões. Tá? Então, vamos lá. Continuando aqui, deixa eu adiantar um pouquinho, vamos falar sobre isso aqui, ó, que eu acho bem interessante. Esses pré-requisitos para um processo de cura. Primeiro pré-requisito, afastar o medo e a dúvida, que foi o que eu acabei de falar, né? Não plante no seu corpo o sentimento de medo, né, e de dúvida. Acredita na cura, né? Aceita a cura, esse é o segundo pré-requisito, né? Acreditar na cura, e o segundo é aceitar a cura, tá? Uma vez que você tenha conseguido evoluir no teu processo, aceita. Não deixa margem para dúvida, para o teu corpo não ficar também em dúvida. Cadê aqui? Sobre saúde e doença, agora que chega uma parte bem interessante, né? Talvez vocês tenham as dúvidas aí para poder tirar com a gente, né? Doenças, existem doenças biológicas, sim, né? Os componentes são genéticos, sim, mas muitas dúvidas são dúvidas, ou dúvidas não, muitas doenças são doenças sistêmicas, tá? São doenças criadas pela própria pessoa e não são criadas propositalmente, tá, gente? Aqui a gente não entra na questão do julgamento, a gente só traz luz para essa consciência, né? Que muitas doenças a gente mesmo que causa, tá? Então, se a gente fizer uma análise rápida, a gente vai ver que a gente que criou aquela questão patológica, né? Então, vamos para um exemplo clássico, problema de garganta, né? Amidalite, faringite, rouquidão, afonia. O que isso pode representar, né? Energeticamente falando. Pode representar uma pessoa que não falou o que precisava ser falado, que engoliu o sapo, ou falou, mas falou até demais, falou de uma forma agressiva,
falou no modo, né, que fez outra pessoa ser machucado. Então, o corpo ele nos pede o quê? Equilíbrio, né? Se a gente diminui essa energia silenciando, ou se a gente extrapola essa energia agredindo, no caso dessa região de garganta, né, agredindo verbalmente, vai acontecer alguma doença aqui. Mais cedo ou mais tarde, essa garganta vai inflamar, vai irritar, porque ela tem que fazer você repensar, ela tem que dar alguma forma física para você repensar no que você está comunicando ou no que você está deixando de comunicar, né? Quem me conhece sabe que eu tive problemas nessa região e foi por um silenciamento de uma vida inteira, né? A partir do momento que eu resolvi essa questão, eu falo, mas falo até pelo cotovelo. E são 9h07, né, por falar nisso. Vamos tentar correr aqui um pouquinho com a aula para não ficar uma coisa muito longa para vocês, né? Não quero que ninguém fique cansadinho, não. Vamos lá. Aqui a gente fala muito sobre isso, né? Todo mundo, acho que acredito que quem está aqui já sabe um pouco sobre isso, né? No caso das doenças sistêmicas, dessas doenças geradas por nós mesmos, a doença ela primeiro se manifesta no campo energético para depois ela se manifestar no corpo físico, né? Então, as emoções estão armazenadas nas nossas células, né? Por isso que a gente precisa fazer essa meditação de célula por célula, para que a gente leve calma, paz, tranquilidade, para que a gente leve consciência de saúde para todas as nossas células, porque as nossas emoções estão entranhadas em cada célula. Por isso que uma pessoa que não aceita o próprio corpo tem muitos problemas, né? Imagina, você está dentro de um corpo onde você não se aceita, onde você não aceita tal, né, tal característica do seu corpo. Isso vai te trazer muita doença. Então, para quem passa por esse processo, a primeira coisa é aceita, faz as pazes com as tuas células, não é com o teu corpo, esse padrão, né, que a gente briga aí com esse padrão social de o que é perfeito, um corpo perfeito, não existe o corpo perfeito, né, o corpo perfeito é só um corpo que precisa existir, né, e existir com saúde. Então, faz as pazes com as tuas células. Não veja o seu corpo como uma miragem, como uma imagem a ser alcançada, a ser conquistada, né, por padrões sociais. Vê o teu corpo como células que precisam ser amadas, que precisam ser acolhidas, né? Porque senão isso vai te trazer muita doença. É muito complicado uma pessoa que não aceita o próprio corpo. Isso é muito complicado. E é um processo, né? A pessoa vai percorrer várias etapas até chegar nessa aceitação. Mas é preciso que essa energia seja manifestada, que esse estralo aconteça, esse sacolejo, né, aconteça. Porque é aquilo que a gente diz sempre, né? A gente só cura aquilo que enxerga. Então, se você enxergar, se você fingir que não está vendo determinado problema, você nunca vai saná-lo de vez, né? E é uma coisa que eu escrevi aqui que eu achei bem legal de compartilhar. Não se engana a energia. Assim como a distância, né? A energia a energia não requer distância nem tempo para existir, né? A gente não tem como enganar os padrões energéticos, né? E vamos que vamos. E mais uma vez eu reforço, aqui não existe julgamento, né? Existe um espelhamento, existe afinidade, né? Então, tudo que eu enxergo faz parte de mim. Então, se eu falo, né, se eu acho determinada coisa, é que esse achar está dentro de mim. Existe aí uma afinidade energética, né, sobre isso. Só um minutinho. Bom, e por onde que a gente começa essa questão da saúde? Pela respiração. A
respiração que a gente absorve, né, através das narinas, é a responsável pelo bom funcionamento da fisiologia espiritual, né? Mas a gente tem que respirar com consciência. Quando a gente respira conscientemente, né, entendendo que esse ar não é só O2, né, a gente acaba respirando essa consciência divina, essa nutrição divina, que para os hinduístas, né, para quem faz yoga, conhece o termo prana. Prana é nossa energia vital e vem através do ar. Então, esse ar que eu consumo com consciência, ele vai para todas as células, tá? Todas as células. Da mesma forma, né, os raios solares também, né? Quando a gente toma nosso famoso e querido banho de sol, né, naqueles horários mais saudáveis, né, essa energia, ela invade os nossos poros e também vai irrigar e nutrir todas as nossas células. Por isso que a Dalvani escreveu aqui, né, que o sol é vida, né? O ar é vida, o sol é vida, a água é vida, né? Então, essa questão de cura natural, ela passa primeiro por esses pontos primordiais, né? O ar, a água e o sol. O que mais que a gente tem aqui? Os pulmões, na metafísica, eles processam a transformação das energias absorvidas, né, produzindo o bem-estar que caracteriza uma vida equilibrada das pessoas com bons pensamentos e ações harmônicas e saudáveis. Então, tudo que a gente absorve do mundo, se a gente absorve uma energia densa, se a gente absorve só as coisas ruins, a gente vai ter muito problema pulmonar, né? E quando eu falo problema pulmonar, é bronquite, é pneumonia, todas essas questões, né? Derrame pleural, todas essas doenças pulmonares, elas vão acabar se transformando, né? Elas vão trazendo isso para o corpo físico através dessa absorção de energia densa, né? De energias negativas, né? Do meio externo, onde a gente está vivendo, né? Por onde a gente anda, por onde a gente passa, o que é que a gente consome de negativo e de positivo. Então, por isso que é importante a gente filtrar, né, o que nos faz bem, né? Filtrar as notícias, né? É importante ter conhecimento das notícias, né, do país? É. Mas a gente tem que começar a filtrar e não ficar só naquele universo de energia densa, porque isso adoece, né? Os pulmões são os primeiros a sentir. O coração, falando de uma forma metafísica, esse coração energético, que é esse coração além do coração físico, ele é comandado pelas energias absorvidas pelo chakra cardíaco, né? O chakra que se localiza na região do coração. O coração, ele é um transmutador muito potente dessas energias universais que a gente toda hora recebe e a toda hora envia, né? Porque um chakra é um portal de entrada e um portal também de saída, né? E esse coração, ele vai ser, essas energias universais, ele vai ser processado e vai irrigar todas as células que constituem o nosso corpo físico e energético, né? O coração energético, ele converte a energia, né? Como ele é um transmutador, ele vai converter a energia
em nutrição para o corpo físico, tá? Então, olha a importância do que você recebe de sentimento, por exemplo, né? Se alguém te magoou e você captou com muita força essa mágoa ela vai irrigar todas as tuas células e você vai adoecer, né? Em algum ponto do teu corpo que vai ser um ponto mais frágil, aquele ponto vai adoecer, né? Então pensem bastante nisso, tome bastante consciência, né, dos teus pulmões energéticos que ele absorve pelo ar, do teu coração energético que absorve pelo chakra cardíaco. O que mais que eu falei aqui? Dos pulmões, do coração, as tuas glândulas, né? No psicossoma ou no corpo energético, né? Existem glândulas em todos os chakras, né? Didaticamente, a gente estuda, né, para uma linha mais geral, 7 chakras. E cada chakra desse tem uma glândula responsável pelo bom funcionamento dessas energias que entram e que saem, né? Só que essas glândulas, elas não são responsáveis pelos hormônios, né, que fisicamente elas produzem, mas elas são responsáveis pelos seus estados superiores do sentimento. Calma, eu vou explicar isso melhor. Existe a glândula física e existe a glândula energética, tá? Vamos pensar no timo. Timo é a nossa glândula que fica em parceria, que trabalha em parceria com o chakra cardíaco, né, que está nessa região do coração. Essa glândula timo, ela vai captar, ela não vai produzir o hormônio, né? Ela vai produzir estados superiores de sentimento, de emoção e da própria condição psicológica do ser humano, né, ou do paciente que você trata. Então a gente tem que começar a sair um pouco fora dessa caixinha de ver um órgão físico só como órgão físico. Um outro exemplo, né, que eu vou dar para vocês. Eu tive por um problema que retirar o meu útero, mas o fato de não ter o útero físico, isso não quer dizer que eu não tenha o útero energético. O útero energético, ele continua dentro de mim. Essa força do útero, ela existe, ela continua existindo, ela não morre porque você tirou um útero físico. Então, qualquer órgão que você tenha retirado, e é muito comum as pessoas, comum assim, né? Não é tão incomum você encontrar pessoas que retiraram vesícula. Só que a vesícula energética, ela continua existindo, tá? E isso é importante porque a gente vai começar a entender que os padrões emocionais, elas passam também por esses órgãos que não existem mais fisicamente, mas que existem energeticamente. Vamos lá. Eu quero ler essa parte aqui da apostila junto com vocês, porque eu acho muito importante. Ela me trouxe bastante expansão de consciência quando eu estava estudando e eu quero trazer isso para vocês. As substâncias mentais, olha só, prestem atenção, concentrem nisso agora. As substâncias mentais infelizes, né, que a gente chama de energia densa, produto de leituras, imagens e informações igualmente inferiores. Então, se você lê notícia ruim, se você visualiza, né, olha, enxerga coisas ruins, se você busca informações ruins, né, você vai criar um termo que eu adorei. Você vai criar dentro de você uma fuligem mental. Você vai criar dentro de você uma poeira, né, que não é a poeira cósmica bonitinha, fofinha. É uma poeira que vai te adoecer, que vai se infiltrar em todas as suas células e vai te adoecer, tá?
Mas continuando a leitura aqui, senão vou perder o raciocínio. Vai criar a fuligem mental absorvida e assimilada por seu corpo energético, conservando imantado a condições inferiores da existência no mundo astral ou emocional. Estabelece-se então um círculo vicioso que produz mais e mais formas mentais infelizes e abjetas, as quais progressivamente lhe sugam as energias psicofísicas, retendo-lhe indefinidamente no estado enfermiço. Tá sempre porque as doenças são crônicas, porque você fica repetindo os padrões negativos. É aí que a metafísica quer chegar. A gente continua com as doenças crônicas porque a gente repete os padrões negativos, tá? Isso sem contar as inteligências vulgares que se imantam, que se juntam ao seu ser, né, em doloroso processo obsessivo, causa oculta de inúmeros problemas ainda insolúveis pela psicologia e pela medicina moderna, né? Esse trecho ele está nesse livro aqui, né? A Medicina da Alma. Cadê? Eu acho que eu não trouxe ele. Medicina da Alma. Ah, não. Esse livro é um livro digital, tá? Ele está em PDF aqui no computador. Ele não está. Não é um livro físico que eu tenho, mas é um livro muito bom também. Então, aqui nesse estudo libertador, a gente vai ver que esse estado de autoconhecimento, esse estudo e esse estado de autoconhecimento, ele é proposto para que o ser humano possa mergulhar na sua própria intimidade, se descobrindo cada vez mais, e assim se libertando de padrões de doença repetitivos e doenças crônicas, né? Agora a gente vai chegar no finalzinho da aula, onde a gente vai ter essa escala de emoções, né, que é essa tabela de Hawkins, né? Alguns de vocês já conhecem essa tabela, é a tabela de Hawkins, tá? Eu vou, eu vou digitar um nome aqui, tá bom? Para que vocês possam procurar depois, tabela de Hawkins. Se eu não me engano, é assim que se escreve, tá bom? Depois eu posso confirmar lá no grupo de WhatsApp. Então, aqui nesse gráfico ele mostra o nosso grau de sentimento, de emoção, e aqui a frequência em hertz. Olha a vergonha. Se você sente vergonha de algo, você vibra numa frequência muito baixa. E quanto menor a frequência que você vibra, mais doenças você atrai para si. Se você vibra na frequência da culpa, também é muito baixa. Né? Se você está no estado apático, você está numa frequência muito baixa. Tristeza, medo, as coisas só começam a melhorar quando você começa a vibrar na coragem. Na frequência da coragem, começa a melhorar um pouquinho, tá? Não é muito, não. É um pouquinho. Mas aqui já, ó, a cor verde. A cor verde aqui na tabela já é quando você começa a vibrar numa frequência melhor, que você vai atrair menos doença. Por isso que foi importante eu passar por esse treinamento que eu falei, né, no comecinho da aula, que virou essa chave do medo para a coragem, né? Porque agora eu consigo falar sobre as coisas que eu preciso falar sem me sabotar, né? Sem entrar nesse padrão de medo. Eu tenho agora coragem para falar as coisas. E aí a gente tem que subir o elevador. Da coragem a gente tem que ir para a neutralidade. Da neutralidade a gente vai para a boa vontade, para a aceitação, para a razão, para o amor, para a alegria, para a paz, para a iluminação, né? Aqui poucos conseguem alcançar, mas não é porque poucos conseguem que a gente não vai conseguir, né? Mas a gente tem uma vida inteira aí para viver buscando subir esse elevador, tá? E finalizando essa aula, qual foi a proposta? A proposta foi redirecionar esses pensamentos
sobre si mesmo, né, sobre a gente mesma, reeducar a nossa energia. A gente tem como mostrar caminhos para a nossa energia percorrer que nos beneficie. Né? A proposta é orientar as nossas máximas potências, né, que existem na nossa alma, na nossa mente, né, no nosso espírito. É capacitar a sua mente para assumir as suas responsabilidades com o seu corpo físico, com o seu corpo energético. Essa proposta é uma maneira de sanar os problemas da alma, né, para eliminar os desequilíbrios psíquicos do ser humano, pois harmonizando as energias desencadeia-se uma vida mais saudável, né, mais saudável. O autoconhecimento bem orientado é uma proposta de holoconhecimento, esse conhecimento holístico, né, dessa integração com o próprio universo, né, que nós somos, de valorização do seu eu, né, desse eu profundo, do psiquismo, das nossas experiências da vida, né, e desse redirecionamento consciente das nossas potências, né, até então mal orientadas. Então, o que a mentoria curandeiras, né, metafísicas propõe, né, é fazer essa cirurgia da alma, né? Pois aqui a gente vai utilizar um bisturi muito importante, né, muito, muito profundo. Esse bisturi, ele vai lá fundo, lá no autoconhecimento, e vai promover essa cirurgia nos nossos corpos energéticos. Então, é esse convite que eu quero trazer para vocês, né, para a gente fazer essa cirurgia de alma, né, com esse bisturi chamado autoconhecimento, para que a gente possa levar uma vida com mais leveza, com mais saúde, né, e saúde física, né. E é essa a proposta, né, da mentoria Curandeiras Metafísicas, que eu vou só disponibilizar a partir de janeiro, muito provavelmente, né? Porque eu vou ter aí todo o mês de dezembro para estruturar todas as aulas e trazer essa mentoria que vai variar de 3 meses a um ano, né, de acompanhamento, né, personalizado, acompanhamento de perto, segurando a tua mão, te mostrando os caminhos para você resolver as suas questões de saúde. E se você trabalha com atendimento ao público, você vai aprender também a tratar outras pessoas através dessa técnica, né, dessa metodologia de curandeira metafísica. Então, se você sentir, né, esse chamado, só vem. Só vem que vai ser lindo demais. E agora é hora de praticar você com você mesma. Eu trouxe aqui uma proposta de atividade para você fazer aí no seu momento de silêncio, né? Não agora, não hoje, na hora que você sentir. Você vai escrever nessa folha, imprime essa folha, né? E escreve quais são os seus sintomas físicos, né? Quais são os seus sintomas físicos mais recorrentes? O que é que você sente? Se você quiser uma prévia, né, de uma mentoria, escreve para mim, né? Pode ser no meu WhatsApp, pode ser no meu direct no Instagram. Qual é o seu sintoma físico mais recorrente que eu vou fazer com você uma pequena, mas profunda jornada de autoconhecimento para te mostrar, te revelar onde que pode estar essa questão energética para que você consiga desbloquear e levar isso, essa consciência para o teu corpo físico e assim você vai resolvendo pouco a pouco essas questões, tá? Não é do dia para a noite, nem da noite para o dia, é uma jornada. Mas se você quiser, tiver alguma dúvida, me escreve no WhatsApp ou no direct do Instagram que eu te ajudo a te mostrar esse caminho de autoconhecimento,
relacionado com o seu sintoma, tá bom? E assim, a gente termina essa aula com muita alegria, com muita gratidão, né? Obrigada por quem esteve aqui presente comigo, né? Eu estou vendo pessoas que estão aqui assistindo, que estão acompanhando. Muito obrigada mesmo por toda a paciência de vocês no meu processo aqui. Tive uma pequena crise de tosse, faz parte, né? Quem nunca? Deixa eu parar esse compartilhamento aqui para voltar a falar com vocês, rosto no rosto. Pronto. Então é isso, pessoal. Muito, muito obrigada pela presença. Amanhã eu volto para falar com vocês sobre mandala, trazendo essa mandala como portais de saúde física, tá? A gente pode melhorar também através da nossa criatividade. Ai, tá, eu que agradeço a sua presença, viu? Dalvane, a Tailessa está aqui presente. Então, vou encerrar por aqui. Muito obrigada, bom descanso a todos e a todas. Até amanhã, 8 horas, se Deus quiser, Ele quer. E a deusa também. Um beijo, fiquem com Deus e com a deusa. E tchau, tchau.